Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Ser espírita, um desafio, né? Então, é um tema também para a nossa reflexão no dia a dia. Interessante observar, né, a história do espiritismo, nascente na França e que foi transplantado para o Brasil. E certa feita, os amigos próximos do Chico perguntou a ele: Chico, aqueles amigos do Kardec que o ajudaram na codificação, que eram frequentadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde eles estão? O Chico disse: boa parte deles reencarnados no Triângulo Mineiro. Ou seja, perceba o número de casas espíritas, né, que a gente tem na região: Uberaba, Uberlândia, Araguari, Sacramento, espíritos que colaboraram com a codificação. Então a gente tem Jerônimo Mendonça, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e outros tantos. E menos de 200 anos do surgimento da doutrina. E é possível que a gente esteja sendo espírita na Terra pela primeira vez e quem sabe a segunda vez, né? Então, como o Chico coloca, esclarece esse ponto, é possível, né, que algumas pessoas estão sendo espíritas pela segunda vez. Bom, por que procuramos a casa espírita? É uma pergunta interessante, né? Então, alguém poderia colocar: eu nasci em lar espírita, em berço espírita. E a religião foi apresentada, né, desde cedo e até hoje continua. Ah, eu pertencia a outra crença religiosa, mas eu não estava satisfeito. As questões que me procuravam, que geravam dúvidas, não eram esclarecidas naquela religião. Outros poderiam dizer: tive na família um processo de obsessão e fui conduzido à casa espírita. Ah, eu sempre me simpatizei, né, com as ideias, né, espíritas, e eu gosto de frequentar a casa espírita. Então a gente vai perceber que existem diferentes razões para que a pessoa esteja na casa espírita. Aquele velho bordão: ou nós vamos pela dor, ou nós vamos pelo amor na casa espírita. Então, que bom quando a gente vai pela simpatia, né? Pelo interesse de estudar, de aprender, de colaborar, de exercer a caridade. Isso é muito gratificante. Então nós vamos ver nesse gráfico que a casa espírita, ela tem 5 perspectivas em nossas vidas. A primeira delas é que ela se comporta como um lar, um segundo lar. Porque dentro da casa espírita nós fazemos amizades, nós realizamos trabalhos, compromissos, nós temos uma integração com outros companheiros, nós dividimos conhecimento, nós procuramos esclarecer dúvidas, nós às vezes temos que emprestar aquele ombro amigo, às vezes nós temos que chorar no ombro amigo. Então, é um segundo lar. Também é uma escola, que aliás, a grande finalidade e propósito do Espiritismo é levar o esclarecimento, é iluminar a nossa vida. Então, através do estudo, nós vamos conseguindo implementar em nossas vidas comportamentos
atitudes, mudanças que nos favorecem. Então a Casa Espírita oferece cursos, oferece palestras, estudos, a evangelização. Então veja a grandeza, né? Que tudo bem, tem casas que tem mais o lado, né, especializado, mais inclinado para assistência fraterna, para o atendimento, ótimo. Mas a Casa Espírita ela não pode esquecer, não deixar de priorizar o estudo. Porque a gente pode falhar em muitas coisas, mas deixar de apresentar a doutrina, os seus pilares, os seus esclarecimentos, nós estaríamos fazendo um tratamento incompleto. Então, é uma escola. Também é uma oficina, porque a Casa Espírita, dependendo, né, do tempo que a pessoa frequenta a casa, se ela é simplesmente um frequentador, ou já se integrou na casa, já passou para o conceito de trabalhador, exige-se esse compromisso. Muitas coisas que a Casa Espírita necessita, deve haver os olhos atentos para identificar a necessidade. Então, Zé Roberto, na dirigência aqui da casa, ele vai encontrar algumas dificuldades, mas o companheiro do lado, ele pode se oferecer. Nossa, ó, tem uma luz ali que queimou, deixa eu trocar essa luz. A pilha do relógio, né, acabou, deixa eu trocar essa pilha. Então existem muitos métodos de colaboração. Biblioteca, né, que faz parte do conhecimento, ser um trabalhador em difundir e divulgar as obras espíritas. Isso faz parte da integração. E é também um hospital. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra é semelhante a um hospital. O lugar de pacientes, de pessoas que têm problemas. Então, nós espíritos, ainda moralmente imperfeitos, mas perfectíveis, nós carregamos mazelas, erros cometidos. E estes erros, muitas vezes, comprometendo a nossa saúde física e mental. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, Kardec nos apresenta que a grande porcentagem de doenças instaladas na Terra tem a ver com o nosso procedimento atual, reencarnação. Então, ser um hospital não é só levar a cura, mas levar o conhecimento tanto para obter a cura, mas também a profilaxia de problemas. Por que existem doenças? Porque o espírito carrega imperfeições morais. Quanto mais atrasado for o mundo habitado, mais patologias nós encontraremos. Então, é de se esperar que a próxima classificação da Terra, alcançando a regeneração, o número de doenças diminua. Então, as doenças graves, aquelas doenças incuráveis, deixarão de estar presentes no mundo mais adiantado, onde os espíritos se tornam melhores, mais aprimorados moralmente. Assim se dará no mundo feliz ou ditoso, no mundo celeste ou divino, onde não existirão as doenças que nós conhecemos na atualidade. Por quê? Porque o espírito já alcançou uma plenitude a ponto de não corromper a sua estrutura física. Então, um exemplo clássico, né, que
não tem contestação nenhuma, é Jesus, o Espírito puro. Em que momento, na sua passagem da terra, ficou registrada uma patologia? Nenhuma. Então, a doença física, o transtorno mental, as doenças psiquiátricas, a questão da obsessão espiritual, tem a ver com a nossa condição espiritual. Também é um templo, sim, é uma casa de oração, onde a gente vem agradecer, onde a gente vem pedir, onde a gente vem tomar o passe, onde a gente traz a nossa água para fluidificar. Então esse templo é o refazimento do nosso espírito. É onde nós vamos recarregar as baterias do nosso espírito. Da mesma forma que o corpo físico precisa de alimento para nutrir o nosso corpo, mantendo as nossas energias físicas, é necessário também recarregar as baterias do ponto de vista da espiritualidade. Estar dentro da casa espírita é um contato com os espíritos superiores, com os mentores espirituais, com a equipe espiritual. Então isso é muito prazeroso. Isso é algo que muitos não têm consciência de doenças que foram curadas antes delas serem diagnosticadas. Então perceba que a integração do mundo espiritual e de nós encarnados, ela é forte, ela é dinâmica dentro da casa espírita. Porque nós achamos que a casa espírita só funciona na hora da palestra, na hora do estudo, na hora da evangelização, na hora de confeccionar um almoço, uma pizza. Não. Aqui, tudo isso funciona simultaneamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Às vezes, só com a presença dos espíritos desencarnados. Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Perceba que nessa frase Kardec não coloca, que o verdadeiro espírito é um espírito evoluído, é um espírito que já alcançou um desenvolvimento, uma intelectualidade, uma moralidade elevada. Não. O verdadeiro espírito é aquele que reconhece os seus problemas, as suas dificuldades e que se esforça para domar essas más inclinações. Ou seja, quando Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, ele comenta sobre a potência da alma, as potências da alma, ele elenca 3 elementos importantes: a intelectualidade, o conhecimento, a moralidade, a prática do amor, a caridade e a vontade. Então, uma pessoa que conhece os princípios do Espiritismo, que estuda a obra espírita, mas que não emprega a vontade para realizar essa transformação moral, fica incompleta essa tarefa. Então é importante, além do conhecimento, obter a prática, através da vontade e da determinação. É fácil à primeira vista? Claro que não. Mas a gente sabe que o progresso, a evolução é passo a passo, é degrau a degrau. Não tem como alcançar metas muito além das nossas possibilidades sem traçar um trabalho, ter disciplina. Então, estamos chegando no final do ano. Daqui a pouco o Réveillon 2025 chegando. Muitos fazem pedido
né? Ah, eu quero melhorar a minha saúde, eu vou fazer uma programação para emagrecer. É justo, mas nessa frase que Kardec nos apresenta, onde é que está o esforço para a nossa transformação moral? Então, não seria lógico eu reconhecer em mim o orgulho, por exemplo, e eu trabalhar em 2025 para ser menos orgulhoso, conquistar a humildade? Ah, eu sou muito assim, paciente. Vamos trabalhar a paciência, a tolerância. Ah, eu quero praticar mais a caridade. É uma programação justa e necessária. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 909, Kardec indagou a espiritualidade superior. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E no final ainda dá um puxão de orelha, né? Então, como também o Chico colocava, né, para a gente conseguir melhorar, alcançar o equilíbrio, a paz interior, não é necessário escalar o Everest. Coisas pequenas, mas cotidianas, rotineiras, faz muita diferença. Olha que interessante essa colocação do Chico. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Aqui a gente percebe que a justiça divina, ela sempre trabalha aliada à misericórdia. Tem uma lei física que é a lei de ação e reação. Todos conhecem, né? Então é aquela lei que se eu der um murro na parede, a parede vai me devolver esse murro que eu apliquei com a mesma força, com a mesma intensidade, em sentido oposto. A lei de ação e reação, ela é instantânea. Aí nós temos uma lei da doutrina espírita, lei de causa e efeito. Não é sinônimo da ação e reação. Por quê? Porque a lei de causa e efeito é atemporal. Eu posso cometer um erro, um crime, e não responder perante a lei divina nesta reencarnação. E não tenho certeza se responderei por ela na próxima. Quem avalia e aplica a lei é Deus e a espiritualidade. Sempre observando aquele aluno que cometeu uma infração, se ele tem condição de pagar por aquele erro, de cumprir as provas e expiações, se ele tem força para isso. Alguns casos, na nossa programação reencarnatória, pedimos para pagar aquilo numa prestação só. Somos afoitos, né? Outros já reconhecem a sua limitação, os limites das suas forças e pede para dividir em suaves prestações. Tem um livro muito interessante do Chico, A Vida Escreve, se eu não me engano, uma lição do espírito Hilário Silva, que conta, intitulado O Merecimento. E o que conta essa história? Sobre Saturnino. O Saturnino, em encarnação anterior, ele era dono de uma fazenda.
ele tinha escravos, empregados, e ele percebeu um erro do seu escravo, e ele ficou irado, e ordenou que o braço do seu escravo fosse prensado, esmagado na moenda de cana. Claro que Saturnino chegou o dia da sua desencarnação e ele teve um grande arrependimento no mundo espiritual, compreendendo a sua consciência, lhe acusando do erro grave cometido. E vendo a necessidade de acerto perante a justiça divina, ele pede para que na próxima encarnação ele perca o mesmo braço que ele foi o causador. Olha o tanto que a espiritualidade vai dirigindo as coisas. Saturnino reencarna num lar espírita, começa a trabalhar no espiritismo, se interessa, esforça para domar as suas más inclinações, empreende disciplina, começa a ajudar muitas pessoas, é admirado na comunidade, é admirado no trabalho, é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa. E certo dia, na fábrica onde ele trabalhava, operando uma máquina, o seu braço é prensado na máquina. E aí aquele sangue, aquele acidente, os colegas levam Saturnino para o hospital e ele vai para o centro cirúrgico realizar a cirurgia. Passadas algumas horas, o médico sai e diz aos amigos e à família: nós tivemos que amputar um dedo. Ou seja, o amor cobre uma multidão de pecados. Nós podemos pagar as nossas dívidas com a moeda do amor ou com a moeda da dor. Se Saturnino tivesse sido melhor ainda, nem o acidente aconteceria. Ou seja, destino absoluto não existe. Existe uma programação, um determinismo relativo. Se ele ficasse acomodado, se ele não melhorasse moralmente, se ele não empreendesse em si essa transformação para o bem, ele perderia o braço. Então, o livro da nossa vida é uma página em branco que a gente escreve todo dia. Nós não sabemos como que ele vai terminar. Vai depender do hoje, da nossa atuação no presente, no momento presente. Então Saturnino fez isso e obteve o merecimento. E aquele que quer se tornar um verdadeiro espírita e já leu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, os caracteres do homem de bem. Então eu confesso, que eu estou falando para o meu ouvido. Quando a gente lê esses caracteres, a gente fica com vergonha. O tanto que a gente precisa melhorar. Então algumas características do homem de bem. Ou também, no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita, ou sinônimo de verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, são sinônimos. Então o verdadeiro espírita, ele pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Uma pessoa que já alcançou esse patamar de ser um verdadeiro espírito, um verdadeiro cristão, um homem de bem, ele se incomoda em ver a injustiça, ele defende o mais fraco, ele se incomoda em ver alguém passar necessidades. Às vezes ele se esquece de si para ajudar o outro. Ele compreende no semelhante a dor, as dificuldades, as limitações que naquele momento ele sofre. Ele está disposto a ajudar.
sempre apóstolos, porque compreende a transitoriedade da nossa encarnação. E todo verdadeiro espírita tem certeza absoluta da vida futura. É natural entender que nós somos seres espirituais passando momentaneamente por uma experiência física. Que o nosso verdadeiro lar não é aqui, é do lado de lá. Então, alguns espíritos que demonstraram essas características, que nós podemos citar alguns, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, são espíritos que praticaram a lei de amor, justiça e caridade. E outra característica comum a esses espíritos: desapego às coisas materiais, desinteresse em acumular bens materiais, porque compreende a transitoriedade da matéria. Não estarei aqui, vim sem nada, retornarei sem nenhuma bagagem material. Então, o que a gente leva são tesouros espirituais, conhecimento, obras, né? Isso que é importante. É portador da fé verdadeira, compreende antecipadamente a vida espiritual. E o que mais assim me alegra é ver e presenciar as crianças de hoje, que já trazem naturalmente essa compreensão. Porque para que a transição planetária se complete, que o mundo alcance o patamar da regeneração, é necessário espíritos de nova ordem. Isso está lá registrado na Gênesis. Então, se a gente olhar a Terra, mundo de provas e expiações, que está ficando para trás, são espíritos de terceira ordem, que vão da 6ª à 10ª classe. Espíritos perturbadores, levianos, neutros, pseudo-sábios, impuros. O regenerado, o que é que vai predominar? Espíritos de segunda ordem, 4ª e 5ª classes. 4ª, de sabedoria e prudência. 5ª classe, benevolentes. Que diferença! Por isso, que lá na Gênesis, fala que se tivermos oportunidade de retornar à Terra, na futura reencarnação, encontraremos totalmente transformado. Também é benevolente e indulgente. Não carrega o ódio, exerce o perdão. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec indaga, né, como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se a gente quer ser um verdadeiro espírita, não podemos carregar ódio, rancor, vingança. Isso não faz parte da programação do verdadeiro espírito. E conhece a transitoriedade dos bens materiais. Então, lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação aliando todos os atos da sua vida corpórea, constituem a prática da lei de Deus e que compreende por antecipação a vida espiritual. Então, quem compreende isso a fundo, que age naturalmente, essa aquisição que possui, ele não pensa em suicídio, não pensa tirar a própria vida física.
É por isso que dentro do Espiritismo é o grupo religioso que menos comete suicídio. Não é que não exista, mas comparado com outras crenças religiosas, o frequentador da casa espírita, o trabalhador da casa espírita, tem menor propensão para a prática ou ideação suicida. Então, por conta da compreensão da vida futura. Do que adianta eu comprometer a minha vida e isso vai contrário a todo o meu interesse do lado de lá. Essa figura aqui ela é bem ilustrativa para a gente fazer uma comparação. Então aqui uma casa espírita, um centro espírita, e nós temos aqui duas portas. Uma que realiza o tratamento espiritual, é o dia da cura. Percebam que a fila está dobrando aqui a esquina, né? Já a outra porta oferece o estudo, é o dia do estudo do Evangelho. Tem 3 pessoas. Então, quando na Gênese, né, onde Kardec trata sobre os fluidos, ele relata que a cura está dentro de cada um de nós. Se quem é o causador das nossas doenças, das nossas patologias, é o próprio espírito, nós devemos empreender um tratamento intensivo sobre as nossas imperfeições espirituais. Onde que começa esse tratamento? Na instrução, no conhecimento. Por quê? Se eu realizo um trabalho de instrução, esse trabalho vai me direcionar em reconhecer o que é o certo e o que é o errado. Tem um livro do Andrei Moreira, intitulado Cura e Autocura, que ele diz no seu livro que boa parte da humanidade não está interessada na cura. Está interessada na anestesia. Anestesia seria o quê? O paliativo. A maioria dessas pessoas aqui que estão na fila do tratamento espiritual vão obter melhora? Com certeza. Mas é definitiva? Não. Os 10 leprosos foram curados por Jesus. Ficaram curados indeterminadamente? Não. Retornaram com a patologia. Por quê? Não realizaram a transformação necessária para equilibrar as suas energias espirituais, para não promover na indumentária física as doenças, as patologias. Ser espírita dá trabalho. Então nós não podemos, diante desse conhecimento e dessa opção valiosa, que é passageira na nossa reencarnação, de ficar aguardando situações em que nós não temos merecimento, que nós não receberemos uma ajuda, uma cura, uma resolução de um problema grave se eu ficar de braços cruzados. Então é necessário determinação, vontade para obter aquilo que é melhor para os nossos problemas. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Espírito da Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então Emmanuel coloca, né, que as asas espirituais que nos elevam na nossa evolução, na conquista da paz, da harmonia, da felicidade, é a instrução e é o amor, a moralidade elevada. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, item 8, o Espírito Lázaro coloca que lá no comecinho, né, quando a gente era espíritos simples e ignorantes, nós éramos guiados só pelo instinto. Um pouco depurado e corrompido, nós somos influenciados pelas sensações, que é o mundo de provas e expiações.
mais elevado e depurado, desenvolvemos o quê? Sentimentos. Não sentimento vulgar do amor, mas aquele amor incondicional que Jesus nos exemplificou. Então, essa é a destinação de cada um, de cada criatura. Um dia amar verdadeiramente. Essa é a destinação. A pureza espiritual exime o espírito de reencarnações compulsórias. Exime o espírito de doenças. Mas é no trabalho, é na colaboração direta com Deus que ele imprime, e desenvolve a sua verdadeira felicidade. Então, olha que interessante, nós ainda capengando, com dificuldade para evoluir, nós vibramos um feriado, um fim de semana, um domingo, Os espíritos não, eles não param de trabalhar. A felicidade deles é o trabalho. A verdadeira fé é a raciocinada e não a fé cega. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E lá na Gênese, Kardec complementa, no capítulo 1. O Espiritismo avança com progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a acatará. Então perceba que o Espiritismo ele é dinâmico. Ele está aberto às novas compreensões, a novas descobertas. E isso é muito importante para o nosso crescimento. Estar diante dessas informações, isso nos fortalece. Nós criamos uma fé que promove essa transformação, que dá a verdadeira dimensão daquilo que nós estamos fazendo no planeta Terra. Que nós não viemos aqui a passeio. Cada um tem uma prova, tem um desafio, tem um trabalho a ser cumprido. Alguns mais difíceis, outros nem tanto, mas tudo gera esforço. Nenhum espírito conquistará a paz, o equilíbrio e a harmonia ganhando de presente. Não existe isso. É trabalho intransferível de cada um. Então, o Espiritismo coloca essa ideia de que nós devemos ficar atentos, questionar, estudar, aprofundar sobre cada coisa que é revelada à humanidade. Quando Kardec, no livro dos Médiuns, coloca: não acreditai em tudo que os espíritos vos revelam. Ele estava falando dos espíritos desencarnados, mas podemos aplicar para os encarnados. Ora, vamos acreditar de pronto em tudo? Não vamos passar pelo filtro, o crivo da verdade, da lógica, da observação? É importante. Então, a religião que o Espiritismo acabou desenvolvendo, juntamente com a filosofia e a ciência, nos mostra isso. Lá na Revista Espírita, abril de 1858, Kardec tem um diálogo com o habitante de Júpiter. São 82 perguntas que Kardec faz a esse espírito evoluído. Júpiter hoje, para a gente ter uma ideia, está na classificação de mundo ditoso feliz, caminhando para o mundo celeste ou divino. E Kardec faz uma pergunta interessante: existe religião em Júpiter? Não como nós conhecemos aqui, porque a religião de lá é a ciência, a compreensão das leis do universo. Reúne tudo. Então o espírito dessa envergadura,
já conhece Deus, já penetra na intimidade de Deus, e nós ainda não, porque nós estamos mergulhados numa criação de tempo e espaço. Então, quando Kardec vai perguntar alguma coisa mais profunda aos mentores espirituais sobre Deus, é até onde vocês dão conta de compreender. Não vamos mais adiante, não. Causa primária de todas as coisas, né? Bondade, justiça, sabedoria, onisciência. Então, isso já nos basta para compreender Deus. Então, quando se fala, né, que Deus é eterno, nós somos imortais. Para ser eterno, não tem criação, sempre existiu e sempre existirá. Nós um dia fomos criados, por isso que nós somos imortais. Deus sempre existiu, já bagunça o nosso pensamento, porque a gente pensa em 24 horas, um minuto tem 60 segundos, né? O Sol, a gente dá a Terra dá a volta ao redor do Sol, isso gasta mais ou menos 365 dias. Ainda nós não temos essa percepção que os espíritos superiores possuem. O Chico Xavier colocou: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, que a paz, o amor de Jesus permaneça no coração de cada um de nós, que assim seja.